Comecem a clamar pelo que Deus vai fazer na igreja, através da vida da minha esposa. Eu estava ali orando para que ela seja usada pelo Senhor. Ela foi chamada um dia como filhinha amada, porque o Senhor falou com ela. Pai, em nome de Jesus, entregamos a vida da Tati aqui, Deus, para ser usada com essa água, Deus, que é inesgotável, com essa água viva, Deus. Derrame sobre a sua igreja. Fecha, Deus, blinda a mente dela, blinda o coração, Deus, dela. Da mesma forma eu peço, Deus, abra nossas mentes, abra os nossos corações para poder receber do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, a minha esposa, Deus, ela é sua filha. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece a mente dela, Deus. Como ela é devota ao Senhor, Deus, como ela ama o Senhor. Ela passou a noite, Deus, com o Senhor. Isso, Deus, para mim já basta. Em nome de Jesus, Senhor. A igreja diz amém. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Estou nervosa, estou emocionada. A presença de Deus essa noite foi muito forte. Talvez também, quando a gente se coloca nesse lugar de dizer sim a esse convite, a gente fica com o coração totalmente rendido ao Senhor. Hoje, para mim, também é um dia muito alegre, muito importante. Eu gosto de celebrar essa data, porque hoje fazem 25 anos que eu entreguei meu coração para Jesus. A melhor decisão da minha vida. A melhor decisão das nossas vidas, irmãos. Não importa quanto tempo, quantos anos iremos viver. A melhor decisão é com quem nós vamos passar a nossa eternidade. É escolher entregar o nosso coração, a nossa vida a Ele, a Jesus, o nosso amado Deus, o nosso Senhor, aquele que morreu na cruz para nos resgatar do império das trevas, nos transportar para o reino de amor, o reino dele, que é um reino de amor. Essa é a melhor decisão da vida. E que essa decisão, ela seja reafirmada dia após dia. Amém? Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus pelo momento que tivemos aqui de rendição, de adoração, de entrega, de celebração. Nós fomos chamados para isso. Amém? Aleluia. Me ajuda, Espírito Santo. Eu vou construir algo aqui. E eu vou começar a falar de um texto. Se você estiver anotando, o tema dessa mensagem é: nossos olhos se voltam para ti. Se você prestou atenção, isso foi dito desde o início do culto, desde a oração inicial. Nossos olhos se voltam para ti. E nós vamos começar lendo um texto. Eu particularmente amo esse texto, essa história. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 22. Tenham paciência, irmãos. Preste atenção no que o Senhor vai falar essa noite. Como o nosso irmão Júnior diz, eu também vou pedir licença para ler aqui com vocês. Segundo Crônicas 20, do 1 até o 22. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti.
Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Até aí, eu não vou me estender. Fica aqui, por favor. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. A sequência dessa história, peguem essa história e leiam, irmãos, meditem nessa palavra. A sequência, o Espírito do Senhor, naquela época, ele não habitava dentro do ser humano como hoje habita. Ele vinha e se manifestava de acordo com a necessidade que o Senhor tinha para falar com o seu povo. Em seguida, o Espírito Santo se apossou de um homem e ali liberou uma palavra de vitória, dizendo que o povo de Israel não precisaria nem pelejar, a vitória já era garantida. E aí Josafá se coloca em terra, ele coloca ali os levitas, coloca na linha de frente, manda que cantem louvores ao Senhor, e a partir disso os inimigos eles são confundidos, eles se matam entre si. Israel não precisou pelejar, eles somente adoraram e em seguida saquearam os despojos por 4 dias. Essa história é linda, vale a pena ler, estudar. Não é bem sobre ela que eu vou ministrar, apesar de que ela nos ensina muito. A gente aprende atitudes importantes com o rei Josafá. Ele foi um bom rei sobre Israel, sobre Judá. Ele quebrou os postes de idolatria, ele buscou o Senhor, mas ele também fez algumas alianças que não agradaram a Deus. E a gente aprende com ele a buscar o Senhor. Havia um grande exército vindo contra, e ele temeu, ele ficou apavorado, ele ficou alarmado, mas ele buscou o Senhor. Ele proclamou o jejum, ele orou, ele reconheceu a sua limitação pessoal e também a do povo. E ele decidiu voltar e manter os seus olhos em Deus. Ele adorou. Amém? Essas coisas, como cristãos, nós conhecemos muito bem. Orar, buscar o Senhor no momento da angústia, nas nossas impossibilidades. Nós conhecemos bem isso. Nós adoramos, jejuamos, oramos, buscamos o Senhor, reconhecemos o quanto precisamos dele. Mas hoje a gente vai falar sobre a importância de voltar os nossos olhos para ele. Buscar a Deus também, adorar a Deus também é voltar os nossos olhos para ele. E a gente vai construir algo aqui, amém? Estão comigo? Eu sei que eu falo meio baixo, meio manso, dá sono, mas cutuca teu irmão aí, gente. Não deixa ninguém dormir não, hein? Me ajuda, vocês me ajudam nesse negócio. Os nossos olhos, irmãos, são o órgão responsável pela visão. E a visão a gente sabe que é um dos 5 sentidos que nós temos, ok? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso aí, vou perguntar para vocês me ajudarem para todo mundo acordar.
A visão é o sentido que nos permite perceber o mundo através da captação de estímulos luminosos e da formação de imagens no cérebro. A luz entra pelos olhos, atravessa diferentes estruturas e atinge a retina, onde células especializadas, os cones e os bastonetes, convertem a luz em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro pelo nervo óptico, onde são interpretados como imagem. Tudo isso, meus irmãos, todas essas informações para dizer que se não houver luz, não há visão. Se não houver luz, nós não vemos. A gente sabe muito bem, quando a noite chega, se as luzes se apagam, a gente não enxerga nada. Se fechamos os nossos olhos, não vemos nada, porque a visão depende de... Tem ninguém aqui, né? A visão depende de luz. Amém. Obrigado, gente. Vamos junto. A atitude, a decisão do rei Josafá trouxe uma resposta imediata da parte do Senhor. Como eu disse, o Espírito veio imediatamente e respondeu à fé do rei e do povo. Aos olhos naturais era impossível vencer aquela batalha, porque o povo que vinha contra eles era poderoso e eles não estavam preparados para guerrear. Isso a gente vê lá no verso 3, como a gente viu. Mas ele em seguida decidiu buscar e consultar o Senhor. E aí, irmãos, pensando nesse impossível, eu faço uma pergunta para nós meditarmos. O que temos feito diante dos nossos impossíveis? Temos dado tanto valor a eles? Temos focado, dedicado a nossa atenção aos nossos impossíveis? Ou não? Ou temos feito como Josafá? Não sabemos nós o que fazer. É impossível, está difícil, porém, os nossos olhos, os meus olhos estão postos em Ti. Quarta-feira eu estava de carona com a Glaucia e na hora de ir embora, a Janaína foi junto. Jana falou muito comigo aquela história e eu vou citá-la aqui hoje. A gente estava falando do frio e a dificuldade de malhar no inverno, né? Principalmente para quem só pode ir de manhã. E aí a Jana citou um rapaz que malha na academia onde ela também frequenta, que é cego. E aí ela falou assim com a gente: você acredita que ele zera os aparelhos? Eu não sabia nem quem que era zerar aparelho. Fui pesquisar no Google, porque nem o Otto sabia. Né, professor? Gente, zerar o aparelho é levantar todo o peso que ele tem. Cara, isso falou tanto comigo, baseado no que Deus já estava colocando no meu coração. Por que ele consegue levantar o peso todo? Porque ele não está vendo o tamanho da dificuldade. Ele não vê. Ele carrega, ele levanta o peso, porque ele não está vendo o impossível. Ele não está fitando, dando atenção àquilo que é impossível aos meus olhos. Eu, sinceramente, jamais vou zerar um aparelho. Não sei, né? Quem sabe eu vou virar marombeira. Ai, tá difícil voltar para a academia, Jesus. Ele não vê o impossível, ele não vê o tamanho do peso que ele está carregando. É óbvio que ele sente, mas ele não vê, então por isso ele consegue. Muito legal. Lá no Insta da Top Train tem um testemunho dele. Muito legal, procurem saber. Ele não vê o impossível, então ele vence o impossível. Amém? Devemos fechar os olhos para os impossíveis da vida. Amém, queridos? Quero trazer aqui algumas respostas também. Como que nós podemos focar os nossos olhos no Senhor? A gente sabe, a gente não pode ver o Senhor. Quem aqui já viu naturalmente, nitidamente o Senhor? A Bíblia fala que a gente nem aguenta, nem suporta. Moisés viu de costas a glória dele passar. Nós não podemos ver o Senhor, tamanha santidade dele, tamanha glória, tamanha beleza. Nós não podemos ver. A nossa limitação humana, a nossa natureza pecaminosa não nos permite vê-lo como ele é. Mas nós temos a palavra de Deus que nos apresenta muito bem como ele é. A Bíblia
nos apresenta o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, ela também é luz. Ela ilumina os nossos olhos. Ela nos ajuda a caminhar e a vencer os impossíveis da vida. Porque a Bíblia também fala que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra lá em Salmo 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando nós andamos sob a palavra do Senhor, a nossa vida, o nosso caminho, o nosso caminhar é iluminado. Amém? Deus é luz. Eu não vou ler, estou citando, se quiser botar amém, mas se não, se estiver anotando, eu vou passar aqui as referências. Deus é luz, isso está escrito lá em 1 João 1:5, na parte B. Deus é luz e nele não há treva alguma. A luz representa tudo que é dito e feito como clareza e verdade, sem maldade. Deus é santidade e integralidade absoluta. Deus é santo, Deus é inteiro, Ele é íntegro. O nosso Deus é luz. Nele não existe sombra, nele não existe treva alguma. Lá em João 8:12 também vai dizer que Jesus, Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. E aí, irmãos, espero que eu consiga ser clara em tudo que está aqui, em tudo que está aqui. Espírito Santo me ajuda. Existe uma história também na Bíblia, lembrando que o tema, a mensagem, fala sobre onde estão os nossos olhos, amém? Vimos aqui que se não houver luz, não há visão. Então, aprendemos que o nosso Deus é luz, a palavra é luz, Jesus é luz, amém? Estão comigo? Amém. Eu queria ler aqui também uma história, está lá em Mateus 14, do 22 ao 30, por favor. Essa história é muito conhecida, foi falada aqui em um dos milagres de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Amém. É até aí, né? Essa história é muito conhecida e ela também vai falar de visão. O barco aqui, ele representa as coisas em que nós confiamos. A confiança na força do nosso próprio braço, aquilo que o homem construiu, aquilo que ele fez, aquilo que eu posso fazer, aquilo que é natural, aquilo que é humano. O mar é a vida de fé, é a vida de confiança em Deus, é a nossa vida com Jesus. Quando eles estão naquele barco, o vento era contrário, devia estar ali agitado o barco, eles estavam com medo, aterrorizados. Então de repente vem alguém andando sobre as águas, eles se assustam e exclamam: "É um fantasma." Aí eu, viajando na maionese, pensei: Jesus devia estar brilhando. E aí Pedro, sabemos que ele é o impetuoso da história, e ele falou assim: "Jesus, se é o Senhor, me manda ir ter contigo."
Jesus disse: sou eu, vem, pode vir. E aí imediatamente Pedro pulou do barco, deixou a sua segurança e foi para o mar. Aí a Bíblia fala que ele andou sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, essa palavra me sustentou desde o início da minha conversão. Todas as vezes que eu, Tati, tirei os meus olhos de Jesus, eu afundei como Pedro. Pedro começou a olhar ao redor, as circunstâncias, o mar agitado, ele estava andando sobre as águas, era algo impossível. Ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para aquilo e começou a afundar. Graças a Deus, Jesus estava ali, ele imediatamente gritou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente o salvou. Quantas vezes nós, na caminhada cristã, tiramos também os olhos de Jesus e certamente afundamos, porque é impossível, irmãos, termos êxito na nossa caminhada se nós olharmos ao redor as circunstâncias. É impossível nós repararmos nos ventos contrários, nas impossibilidades da vida, porque Jesus também um dia disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também prometeu: tenham bom ânimo, eu venci. Ou seja, nós também venceremos. Precisamos manter os nossos olhos nele. Aleluia. Para confirmar isso, a gente vai ler Hebreus 12, 1 e 2, por favor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, a nossa vida é uma corrida. Nós estamos numa maratona, pastora. E a Bíblia está dizendo aqui que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Certa vez eu vi que essas nuvens de testemunhas representavam os heróis da fé citados em Hebreus 11. Mas o meu irmão que está do meu lado é uma testemunha. Ele está caminhando comigo, ele está vendo se eu estou olhando para Jesus ou não. Ele está vendo se eu estou afundando ou não. Ele é um amigo, uma pessoa que pode me ajudar na caminhada. Então, aqui existe grande nuvem de testemunhas e também o pecado que nos envolve. Cadê? Volta para mim, por favor. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que eu corro essa carreira? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e fixamos nas impossibilidades, nos impossíveis, nas adversidades da vida, nós afundamos, nós perdemos o rumo. Mas graças a Deus, sempre temos o privilégio e a oportunidade de voltar os nossos olhos para Ele. Amém? Glória a Jesus. E aqui, irmãos, com esse texto de Hebreus, eu quero apresentar a vocês, na verdade, duas abordagens sobre esse tema. O primeiro eu já falei. As impossibilidades, um exército que vem contra nós, os inimigos, o diabo que é o nosso inimigo, as coisas que acontecem na vida que nos tiram do prumo, as impossibilidades que fazem com que tiremos os nossos olhos do Senhor ou que voltemos os nossos olhos para Ele, assim como fez o rei Josafá. Ele é um exemplo para nós, amém? E uma outra abordagem que eu gostaria de construir, trabalhar com os irmãos, é que o pecado que nos envolve, também tem o objetivo de fazer com que nós tiremos os olhos do Senhor. E aí eu gostaria de ler Mateus 6, 22 e 23, por favor. É um texto muito importante. Jesus está ensinando no monte, é o sermão do monte. Ele está ensinando aos seus discípulos e à multidão que o seguia. E ele diz: os olhos são
a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes são essas trevas? Nessa abordagem, irmãos, eu quero enfatizar a importância de nós olharmos para coisas boas. Se os nossos olhos forem bons, eles são a janela do corpo. Se eles forem bons, o nosso corpo será cheio de luz. Mas se eles forem maus, o nosso corpo andará em trevas. É uma palavra direcionada para os discípulos, para a igreja, para nós. Amém? Para quem temos olhado? Nosso corpo está iluminado ou cheio de trevas? Temos usado os nossos olhos para honrar o Senhor ou não? Temos permitido sermos iluminados ou temos deixado o nosso corpo estar cheio de trevas? O Senhor nos convida, irmão, a termos uma vida de santidade. Sede santo porque eu sou santo. O pecado nos afasta do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A glória de Deus é a sua luz. Quando nós permitimos o pecado, quando nós damos atenção ao pecado, quando nós olhamos a vida do irmão que está prosperando e eu cobiço algo que o meu irmão tem, eu estou pecando. Quando eu olho a vida feliz daquele colega lá no Instagram e aí eu começo a ter inveja ou ficar insatisfeito, ingrato com a vida que eu tenho, eu estou pecando. Por que eu estou citando isso? Por causa dos olhos, aquilo que nós vemos. Se eu olho ao meu redor, as circunstâncias, a situação financeira que está boa, se eu dou atenção a isso, eu estou pecando. Não que a gente não vá se preocupar, não é isso. Não que a gente não vá trabalhar, estudar, se esforçar para as coisas melhorarem. Mas quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e focamos nessas coisas, nós estamos pecando. Nós estamos deixando a nossa alma, o nosso corpo, a gente deixa de ser iluminado e permite que as trevas venham. Não é isso que o Senhor quer de nós, não é isso que Ele tem para nós. A intenção é que todos nós voltemos os nossos olhos ao Senhor. Amém? E quando eu deixo os meus olhos pecarem com pornografia, olhando para a mulher, para a irmã, para o homem, porque mulher também faz isso. E quando eu permito que os meus olhos invejem, cobicem, o Senhor não se agrada. Só que, irmãos, o diabo, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Às vezes ele não vem feio para nós. Ele não vem feio. Ele não vem chifrudo, vermelho, com aquela cara horrorosa. Não vem, ele vem bonito. Com a bandeja assim, ó, porque ele sabe onde está a nossa cobiça. Ele sabe onde é que nós vamos cair. Lembra lá de Eva em Gênesis 3? Lá em Gênesis 2:9, a Bíblia vai dizer que o Senhor tinha feito o jardim e todas as árvores eram boas para comer e bonitas.
Depois você confere. Não acredita em tudo que o pregador fala, não, a respeito da Bíblia. Confere os versículos, a palavra. Às vezes a gente esquece, ajuda a gente a lembrar, amém? Confere. Então, lá em Gênesis 2:9 já está dizendo que o Senhor Deus fez árvores boas para alimento e bonitas. E aí, lá em Gênesis 3, Eva estava lá, tranquila, observando o jardim, fazendo algo. A gente imagina que Adão não estava perto dela. E aí vem a serpente. Certamente ela devia estar acostumada a conviver com aquela serpente, né? Porque impossível chegar uma serpente falando e a pessoa dar ouvido, né? Mas a Bíblia diz que era um animal astuto. E aí, quando ele começa a dialogar com Eva, ele só faz uma pergunta: não foi bem isso que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Porque certamente quando você comer... Vocês lembram lá do diálogo? E aí a Bíblia vai dizer que quando o diabo falou isso para ela, só fez uma pergunta, ela respondeu: não é bem isso. Nós não podemos comer nem tocar. E ela já acrescenta algo, né? A Bíblia vai dizer que os seus olhos se abriram. E aí ela viu que a árvore era boa para comer, para dar entendimento. O que eu quero dizer com essa história, irmãos? Às vezes, sutilmente, o diabo vai lançar palavras para fazer com que os nossos olhos sejam afastados do Senhor. E aí, aquilo que Deus fez de bom pode se tornar mal. Ela comeu do fruto. O único fruto que ela não podia comer, ela comeu e ainda deu para o marido. Trouxe maldição para sua casa e para nós também. Então a gente precisa ter cuidado, porque sutilmente vem uma sugestão. Vem uma sugestão. Ah, mas seu marido está vacilando. Não, sua esposa podia ser diferente. Não, seus filhos, tem jeito não. Tire os seus olhos disso, irmãos. Olhe para o Senhor. O seu marido é uma bênção. A sua esposa é uma bênção. Os seus filhos são herança do Senhor. Olhe para a palavra. Confie nas promessas do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Quando eu volto os meus olhos para o Senhor, eu recebo a luz que está nele. É possível que, se você, como membro da igreja, olhe, por exemplo, para mim e para o Otto, que somos líderes de casados, ou para algum líder de célula, ou para algum pastor, é possível que, se você olhar para nós, você sofra alguma decepção. Isso é possível. Porque nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Mas quando você volta os olhos para Jesus, quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, a Bíblia vai dizer lá em Salmos 34, verso 5, que aqueles que olham para o Senhor, eles estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. O seu rosto, quando você olha para Jesus, quando você olha para nós, para o ser humano, para o irmão, para o líder, para a pessoa, para o amigo, para o vizinho, para o pai, para a mãe, para qualquer pessoa, nós nos decepcionamos. Mas quando olhamos para Jesus, a palavra vai dizer que nós seremos iluminados, nós seremos radiantes e nós jamais experimentaremos a decepção, a frustração. Olhemos para Ele. Olhemos para Ele. Como que eu vou olhar para Ele? Tati, você já falou que não tem como olhar para Ele. É através da palavra, é através da oração, é através de canções como as que cantamos aqui, que carregam a palavra de Deus. Cante canções baseadas na palavra de Deus. Um dia eu ouvi que o crente, ele não conta mentira, ele canta mentira. Isso, em nome de Jesus, não acontece aqui. Porque nós buscamos cantar canções que estão baseadas na palavra de Deus. E aí essas palavras, essas canções vão alimentando o nosso espírito, a nossa fé. Quantas vezes, gente, eu aprendi muito da palavra através de canções.
como eu me converti há certos anos atrás, poucos 25 anos atrás, eu me converti nos anos 2000, e aí estava no auge do Diante do Trono, Nívia Soares, Antônio Cirilo, David Kinlan, esse povo aí. A gente estava vivendo um avivamento. Deus se moveu tremendamente nessa época nas igrejas a partir de Belo Horizonte, né? Todo lançamento do Diante do Trono eu comprava um CDzinho, né? Aí o CDzinho vem com aquele encarte, né? Com o nome, a letra e a referência bíblica, como eu aprendi. Hoje nós temos F-Hope. Me ajuda, Rebeca, me ajuda, Thalita. Ai, meu Deus, aquele povo de Jesus Cop, os bravos, eles cantam canções baseadas na palavra de Deus. A própria Nívia Soares, irmãos, busque isso. Porque a palavra de Deus vai nos apresentar quem Ele é. A palavra de Deus vai fazer com que o conheçamos. A palavra de Deus vai nos ajudar a olhar para Ele. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos caminhar, nós não podemos ter êxito nessa corrida se nós não olharmos para Ele. Se eu olhar para a vida do meu irmão, eu vou cair. Se eu olhar para a vida do meu líder, eu vou cair. Se eu olhar para a vida do meu marido, eu vou cair. Se ele olhar para mim, ele vai cair. Olhemos para o Senhor. Olhemos para o Senhor. Assim como o rei Josafá disse: Senhor, nós sabemos o que fazer, porém os meus olhos estão postos em Ti. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que o seu corpo ande em trevas, porque os seus olhos são a lâmpada do corpo. Os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Então não permita que o seu olho, o seu órgão responsável pela visão, que traz imagens no seu cérebro, esteja corrompido. Quantas vezes assistimos filmes, e aí nós vamos, as psicólogas de plantão aqui vão ajudar. Aquele filme assim, melancólico, triste. Você estava alegre, você estava feliz, e aí de repente, você viu, entrou em você, e aí você ficou também daquele jeito. Ou aquele filmezinho romântico, meloso, e aí você fica lá todo. Gente, entra. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a janela da alma. Se os nossos olhos foram bons, o nosso corpo será iluminado. Mas se não, serão trevas. Para concluir, Salmos 115, verso 8, por favor. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Esse texto, esse salmo está falando da idolatria. E existe uma frase que está baseada nesse texto. Nós nos tornamos semelhante ao que adoramos. A visão, o olhar, a atenção que nós damos a algo também diz respeito a isso. Nós nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. Somos influenciados pelas coisas ou pessoas que valorizamos e dedicamos a nossa atenção. A visão está totalmente relacionada à nossa atenção. No contexto religioso, a adoração a Deus, ao que se aproxima dele pela oração, pelo estudo da palavra, pela imitação dos seus atributos, se tornam mais semelhantes a ele em caráter e atitudes. O oposto também é verdadeiro. Adorar a ídolos, coisas materiais ou desejos egoístas transforma a pessoa de acordo com essas coisas. No contexto geral, essa frase, e eu vou repeti-la, nós nos tornamos semelhantes àquilo ao que adoramos. No contexto geral, o que uma pessoa admira e dedica o seu tempo e energia tende a moldar os seus valores, as suas crenças e os seus comportamentos. O poder da influência
estar próximo de pessoas com certos valores e comportamentos, ou ser oposto a ideias e conteúdos que promovem certos valores, a pessoa pode ser influenciada a adotar os mesmos valores e comportamentos. Para quem estamos olhando? A quem estamos dedicando a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa vida? A quem estamos adorando? A quem estamos adorando? Para onde estamos direcionando os nossos olhos? Para onde estamos dedicando a nossa visão? O que temos permitido entrar através dessas janelas? Espírito Santo, eis-nos aqui. O Senhor conhece-nos. O Senhor sabe bem para onde nós temos olhado. Olhemos para Jesus. Andemos com pessoas que nos levem a olhar para Ele. É um ajudando o outro. A Bíblia fala lá em Tiago 5,16. Confesse os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E a gente aprende com isso que é melhor a gente confessar as tentações do que o pecado. Porque quando a gente confessa a tentação, a gente é curado. Quando a gente confessa o pecado, a gente é perdoado. Mas se eu confesso antes de cometer o pecado, eu sou curado. Por isso a importância de caminharmos juntos. De termos ao nosso redor grande nuvem de testemunhas, pessoas que nos ajudem a olhar para Ele, pessoas que nos ajudem a tirar os nossos olhos daquilo que não vai nos edificar e olhar para Ele. Daí a importância dos discipulados, daí a importância das células, daí a importância de estarmos juntos como igreja, porque ninguém vai chegar sozinho. Se você acha que você vai conseguir trilhar essa carreira, essa corrida sozinho, meu irmão, você não vai. Precisamos uns dos outros. Precisamos da ajuda uns dos outros. Então, é um conselho que fazemos aqui. Se você está passando por algo na vida em que os seus olhos estão atentos a coisas que não edificam a sua fé, a sua vida, que te atrapalham, que te impedem de olhar para Jesus, procure alguém. Procure alguém que não vai te apontar o dedo, te acusar. Alguém que vai amar você, alguém que vai te aconselhar, alguém que vai te levar para Cristo, alguém que vai te ajudar nessa caminhada, alguém que vai fazer com que seus olhos se voltem para Jesus. Esse é o nosso papel de igreja. Nós não podemos condenar um irmão que vem a nós confessar uma tentação. Precisamos ser ajuda, âncora, levantar a pessoa, animar a pessoa, conduzir a pessoa a olhar para Jesus. O rei Josafá, claro, ele era um rei, ele era uma autoridade, mas ele foi uma influência, porque a gente viu no texto que ele convocou, o povo veio, todo mundo estava no pátio do templo, adorando a Deus assim como ele. Então que sejamos também essa influência na vida dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, assim como Jesus ensinou que Ele é a luz do mundo, Ele também disse que nós somos a luz do mundo. Através de nós as pessoas vão conhecê-lo. Através de nós as pessoas também serão iluminadas. Através de nós elas também experimentarão a graça que é segui-lo. Amém? Aleluia. O Ministério de Louvor pode subir, por favor.
Mas eu gostaria, irmãos, que diante de tudo que foi dito, para onde temos olhado, devemos voltar os nossos olhos para Jesus. Diante de tudo isso, essa é a mensagem. Eu espero que eu tenha sido clara, simples, para alcançar o coração de cada um. Se você percebeu que nessa caminhada, nessa trajetória até aqui, você tem tirado os seus olhos de Jesus, você tem olhado para pessoas, você tem se decepcionado e você tem valorizado isso mais do que a presença dele. Se você percebe que você está afundando como Pedro, não deixe essa noite passar, meu irmão, minha irmã. Se você percebe que precisa voltar os seus olhos para o Senhor, você percebe que existem impossíveis na sua vida que você não tem o que fazer, volte os seus olhos para Jesus. Esse é o tempo, hoje é o dia, essa é a noite que o Senhor reservou para que você volte os seus olhos para Ele, para que você seja iluminado, para que você não experimente mais a decepção, a frustração. Jesus está aqui, Ele já se manifestou. Não era necessário nem pregação diante da presença dEle. Não perca a oportunidade se você percebe que em algum momento você tem tirado os seus olhos. E se você também percebe que os seus olhos não têm sido bons e você tem permitido o pecado, você tem permitido porque a Bíblia fala que o pecado nos assedia. Você tem permitido que os seus olhos sejam instrumento de pecado. Meu irmão, minha irmã, não é vergonhoso se colocar diante dele. Se você percebe que precisa consertar algo na sua vida, essa é a noite, meu irmão, minha irmã. Apaguem as luzes, por favor. É uma noite de arrependimento. É uma noite de mudança de rota. É uma noite onde os nossos olhos precisam voltar para o Senhor. Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nele nós não experimentaremos decepção alguma. Nele nós estaremos cheios de luz, porque Ele é Deus, Ele é luz, Ele é santo. Ele é maravilhoso, Ele é sublime. Se você entende que precisa se colocar aqui no altar por alguma dessas razões, fique à vontade, meu irmão, minha irmã, e não deixe passar essa noite. No nome de Jesus, nós vamos orar por vocês. Aleluia.